Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, pastor Oswaldo falando, passando por aqui para um momento de reflexão com você. Aqui, em primeiro lugar, vai meus sentimentos, né, aos familiares do Papa, que Deus possa confortar o coração de cada familiar. E nesse momento também vale uma reflexão. Observe que não importa se é no meio católico ou no meio evangélico, não deve existir uma figura de alguém aonde se coloque acima dos demais e que essa pessoa possa ser infalível, essa pessoa possa ser uma ponte entre Deus e os homens, porque isso já não existe mais. A única ponte entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a única ponte entre Deus e os homens. Então não importa o quão grande você se sinta, não importa em que posição elevada que a religião colocou você, essa posição não lhe cabe. Você não é nenhum substituto do Filho de Deus aqui na terra, como se diz aí a respeito do Papa, e também como alguns pastores se sentem como se fosse o mediador entre Deus e os fiéis. Isso não existe. O próprio Jesus, quando veio aqui, apesar de ser o mediador, apesar de ser a ponte entre Deus e os homens, ele se colocou numa posição tão humilde. A Escritura vai dizer que ele mesmo declarara e o Marcos escreveu em Marcos 10:45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo número 5, tem aquele famoso cântico, aquele hino maravilhoso, aonde o próprio Senhor, sendo em forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. É maravilhoso esse texto de Filipenses, capítulo de número 2. E quando você observa na Escritura, em João 13, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, uma turma queria ser grande, e uma briga, quem é maior e tudo mais, Jesus pegou, assentou-se, pegou toalha e bacia, lavou os pés e secou os pés dos discípulos. Então, é o Evangelho, não existe essa figura de um homem que é maior que os outros, que é uma ponte entre Deus e os homens, que é basicamente infalível. Isso nunca existe, isso não é bíblico. Não importa se é no meio evangélico, não importa se é no meio católico, não importa se é no meio espírita, ninguém está apto para ocupar essa posição. Essa posição de mediador, de infalível, de ponte, cabe somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa se você é um grande pastor, um apóstolo, um bispo, não importa quem você seja, um papa, um padre, você não é a ponte entre Deus e os homens. Você não é infalível, você não é o mediador entre Deus e os homens. Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo 2:5, ele diz: portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.